em nome de Jesus. Amém, igreja? Boa noite, shalom, shalom. Feliz Dia dos Pais a todos os pais da família Betel. E que a tua adoração hoje, ela seja uma adoração voltada para o Pai. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, querida, ela tem um formato de paternidade. Então, o Dia dos Pais não é somente para honrarmos os nossos pais biológicos, para honrarmos aquelas pessoas que exercem essa figura paterna em nossa vida, mas o Dia dos Pais, ele tem que ser celebrado por nós todos os dias. Todos os dias, quando nos referimos, quando nos voltamos em adoração para o nosso Deus. Nós temos o privilégio de ser a igreja de Cristo e de servirmos a um Deus que é Pai. E temos a honra, queridos, de servirmos a um Pai que é o nosso Deus. Então nós temos tudo que nós necessitamos, tudo que nós buscamos, está na figura do nosso Deus, que acima de tudo é o nosso Pai. Se você se alegra com isso, diga amém. Quero compartilhar contigo hoje, queridos, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. O Senhor disse uma frase no meu espírito que foi muito forte. Ele me disse que restitui a vida, renovando um coração. Fala assim comigo: Pai, em nome de Jesus, restitui a minha vida, renovando o meu coração. Amém? O tema da palavra de hoje, queridos, é um novo coração. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: meu irmão, se prepara, porque você hoje vai receber um transplante de coração, com anestesia ou sem anestesia. Você vai receber um novo coração. Amém? Quando é que nós necessitamos de um novo coração, queridos? Quando o coração que possuímos, ele se torna incapaz de sustentar a vida no corpo. Nós sabemos que o órgão coração no nosso corpo humano é o principal órgão, porque ele é responsável pela circulação do sangue, que conduz o oxigênio. O nosso coração é um órgão que trabalha 24 horas por dia durante toda a nossa vida. E ao ponto que o coração para, a vida do corpo também acaba. E graças à tecnologia, graças à inspiração de Deus na medicina, é possível hoje salvar-se vidas de pessoas a partir de um transplante de coração. Se a medicina faz, querido, é porque aprendeu com o céu. Ou seja, para o homem fazer, o homem teve como fonte de inspiração o céu. Quando o teu coração, quando a tua alma, ela não consegue mais sustentar a tua vida, meu irmão, em Cristo, o que o Pai faz? Traz um renovo. O Pai coloca o sangue do Cordeiro Santo, Jesus Cristo, sobre a tua vida e te renova. O sangue do Cordeiro foi derramado para que você viva. E todas as vezes que a apostasia tentar tomar conta da tua alma, o Pai vai mandar um rio de vida para mover céus e terra e renovar você. Diga aleluia. Isaías 43, 19. É o rema do mês de agosto do ano de 23, que é o ano da restituição. Está escrito assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esta, querido, é uma promessa de restituição. E hoje, sobre a tua vida, vai fluir uma poderosa unção de renovo. Diga glória a Deus. Presta atenção, querido, não se distraia. Não converse com a pessoa que está do teu lado. Não distraia, porque hoje nessa igreja, hoje neste altar, vai fluir águas de vida para trazer um novo coração para você. Diga amém.
Há um rio de águas vivas, queridos, fluindo sobre nós. Então, realmente, não se distraia, não deixe nada roubar a tua sensibilidade. Perceba, Deus está fazendo algo novo, Deus está liberando águas de transformação sobre a tua vida. Você tem que crer em nome de Jesus. Não se negue, meu irmão, não deixe ser roubado. Há um renovo para você. Quem quer esse renovo? O Pai está abrindo um caminho novo. O caminho no deserto. Tem corações que já estão tão isolados na sequidão, que já estão semelhantes a um deserto. O que é um deserto, querido, segundo o nosso entendimento? Deserto é um lugar que não tem vida. Deserto é um lugar onde não existe rios fluindo. O deserto é um lugar onde não tem vida, porque não tem água. Todo deserto é um lugar seco, e a água, nós sabemos, é o que sustenta a nossa vida, é o que dá força, é o que dá poder, é o que restitui a nossa vida. Sem água o nosso corpo morre. É por isso que o Senhor chama a tua atenção para o renovo que Ele está fazendo nesse tempo sobre a igreja, sobre você, sobre a tua casa. Se você crê, diz amém. E esta promessa, queridos, ela vai se cumprir hoje na vida de alguns. Tem alguém aqui que é filho e que quer viver essa promessa? Ezequiel 36, 25. Se conecta aqui. Aspergirei água pura sobre vocês. O que é água pura? É aquela água que flui direto da sala do trono do Cordeiro de Deus. É a água que flui como rio de vida, amém? E vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Hoje está fluindo, querido, sobre esse altar para a tua vida, águas purificadoras que removerão toda sujeira, toda marca de iniquidade, toda e qualquer barreira do teu coração, todo ídolo que está oculto dentro de você. Se você abrir o teu coração hoje e estiver disponível para receber, você vai ser purificado por este rio de vida. Se você quer, diga aleluia. Darei a vocês um coração novo, e porei o espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ah, meu irmão, tem o Espírito de Deus de uma forma poderosa. Ele vai fluir como água da vida para trazer sobre nós uma abundante chuva de bênçãos que vai transformar, queridos, a nossa alma alva como a neve. Se você entende, diga amém. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem. Versículo 27, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A unção de renovo que está disponível hoje, querido, para a tua vida, é para te colocar alinhado à vontade do Pai. A unção de renovo que está fluindo neste lugar é para alinhar você com a vontade de Deus. Ou seja, o Pai tem olhado para você e Ele não tem encontrado fidelidade. O Pai tem olhado para você, meu irmão, e tem encontrado algumas trincheiras no teu coração. Trincheiras essas que tem te impedido de fluir na sua vontade. O Pai quer purificar a tua alma nesse dia. Quem quer abrir o coração para ser purificado pelo Pai, diga amém. As águas transformadoras do Pai, queridos, estão fluindo para te renovar. E vai acontecer. Você vai sair daqui hoje diferente. Quem crê, diga amém. Primeira coisa, qual que é a vontade do Pai? A vontade dele é que todos nós sejamos salvos. A salvação, ela vem primeiro mediante o nosso arrependimento e a nossa confissão. Nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e aceitamos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. O segundo passo, querido, vem com a renovação da nossa mente. Através da revelação da verdade, para trazer cura e libertação.
Essa segunda parte, a renovação da nossa mente, a cura e a libertação vem como um processo de continuidade através do discipulado. Quem entende isso, fala assim, aleluia! Libertação, querido, não é simplesmente aquele ato de alguém pôr as mãos sobre uma pessoa e decretar no mundo espiritual que haja libertação, ou seja, que demônios que porventura habitem naquele corpo, habitem no caminho daquela vida, batam em retirada. A libertação começa com a expulsão do demônio, mas também ela continua com a inserção do espírito de vida dentro de nós. A libertação não é só mandar Satanás embora dos teus caminhos. A libertação é você entrar no processo de aceitar o caminho, Jesus Cristo dentro de você todos os dias. Jesus te liberta e depois começa a te conduzir nele mesmo, amém? E qual que é o terceiro passo? Terceiro passo, queridos, são as bênçãos. Um filho restaurado, um filho renovado, um filho restituído de vida em Deus, é o filho que tem um coração que pulsa com fome e sede. A bênção da salvação começa a fluir em tudo que ele faz. E quando isso começa a acontecer, aí vem o envio para dar continuidade na multiplicação da vida que está em você, a vida de Cristo, em mais alguém que vive ao teu redor. Então o Pai te escolhe, ele começa um processo de salvação, de libertação, de bênçãos, de transformação e envio. E tudo isso, queridos, chama-se restituição. Eu gostaria muito que você desse bastante atenção hoje, queridos, para essa palavra, porque ela vai acionar na tua alma restituição e renovo. Hoje há uma unção de restituição e renovo. Você não está percebendo? O Pai está abrindo, queridos, um caminho no deserto. E neste caminho de deserto vai fluir o rio de vida. Corações de pedra serão renovados. E no lugar surgirão corações de carne, corações obedientes, corações ensináveis, corações que têm fome e têm sede, corações lavados pela água da vida que traz o renovo, corações que são verdadeiras labaredas, corações que queimam como deve queimar. A Bíblia fala que no altar de adoração, o fogo que Deus acendeu jamais se apagará. Esse fogo, querido, aponta para o menorá. Hoje nós colocamos aqui esse manto com o menorá sobre a bandeira de Israel, para chamar a tua atenção que após a restituição e o renovo dentro de você, vai ficar no lugar uma chama ardente que jamais se apagará. Isaías capítulo 11, versículo 2, querido, a Bíblia transcreve o menorá como o Espírito de Deus. E lá está escrito assim, o Espírito do Senhor, porque essa arte principal do menorá, ela aponta para Jesus. O Espírito que repousa sobre ele, trará a sabedoria e o entendimento. Trará o conselho e o poder. O conhecimento e o temor ao Senhor. Essa chama, querido, sustenta esses atributos do Espírito de Deus na sua vida como uma forma de fogo, em uma pedra fria, uma pedra que permanece ali imóvel, uma pedra que oferece resistência. Ela não pode queimar como a chama de vida. Pode lançar água sobre ela, água de renovo, mas se não houver a quebra, a ruptura dessa rocha, jamais reinará o Espírito do Senhor, jamais terá um coração que queima o fogo do Pai. Quem entende isso, diga amém. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. E para você sair daqui, meu irmão, diferente, para você realmente viver esse transplante espiritual de coração, eu quero te chamar a atenção para um princípio muito importante do reino de Deus, um princípio que é ignorado por muitos e distorcido por tantos outros.
Lucas capítulo 6, versículo 38. Quando nós ouvimos a palavra restituição, e quando nós lemos, coloca na versão NVI para mim, por favor. Lucas 6,38, versão NVI, essa versão aí não está legal. Quando nós ouvimos a palavra restituição como rema, e lemos o versículo que norteia, que é alicerce para essa revelação do céu, para essa palavra profética, que diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, olha, se vocês estiverem dispostos a obedecer, então comerão os melhores frutos dessa terra, a nossa alma automaticamente, o nosso coração, os nossos olhos automaticamente se voltam para bênçãos materiais. Olha, se você estiver disposto a obedecer, então você vai comer o melhor fruto dessa terra. Você para de pensar com um coração que adora, um coração que queima, para um coração que consome. É como se você pensasse com o teu estômago, olha, comer o melhor fruto da terra, ou seja, eu vou saciar todos os meus desejos, eu vou ter suprida todas as minhas necessidades. Quando Deus fala que se você estiver disposto, ou seja, disponível para ouvir a sua voz, para compreender a sua vontade e obedecê-la, Ele vai fazer acontecer na tua vida o sobrenatural, não porque você merece, não porque Ele tem poder para fazer isso acontecer, mas é que Ele quer fluir através da sua vida. Deus não flui, queridos, através de corações de pedra. Deus só flui através de corações que mesmo no estado de impureza, mesmo no estado de idolatria, abrem-se para o renovo através do banho com as águas do rio da vida. É impossível, querido, você se abrir para o renovo de Deus e permanecer com um coração de pedra. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ele assim com um tom de voz profética. Fala assim, meu irmão, abre o coração e deixa Deus restituir a chama apagada, removendo todo o coração de pedra que ainda está dentro de você. Olha só o que o Senhor nos fala aqui em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dei e lhe será uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Quando a gente vê esse versículo aqui, meu irmão, a gente chega a ficar animado por um lado. Porque fala assim, olha, se eu der, será dado para mim. Ou seja, se eu der algo, vai ser restituído para mim de uma maneira bem multiplicada. Olha só, eu planto uma semente e eu vou receber uma medida calcada, sacudida e transbordante. Este princípio, querido, ele é sim ignorado por muitos, ou distorcido por outros, e eu vou explicar para você o porquê dessa minha fala. Esse versículo ele é usado muitas vezes, queridos, até de forma isolada, para aprendermos a respeito de semeadura financeira, ou seja, dízimos, ofertas e primícias. De certa forma, esse versículo, ele sim está ligado diretamente às sementes de dízimos, ofertas e primícias. Mas seria muito leviano de nossa parte continuar usando este versículo, este princípio, apenas para a nossa vida financeira. Pois o nosso coração, querido, não está ligado apenas a dinheiro. Olha para a pessoa que está do teu lado e profetiza, fala assim, meu irmão, o teu coração não está ligado apenas ao dinheiro. O nosso coração, querido, está totalmente ligado ao céu.
O nosso coração deve permanecer de maneira contínua ligado ao céu. A Bíblia diz assim: onde está os teus tesouros, ali permanece o teu coração. Deixa eu perguntar para você, onde está teu coração? Onde está o teu tesouro? A Bíblia fala que nós não devemos acumular tesouros na terra, tesouros ligados a bens materiais, a dinheiro, porque todos esses tesouros, eles são passíveis de roubo, podem ser consumidos pela ferrugem, podem desaparecer, podem ser destruídos. A Bíblia nos aconselha a termos os nossos tesouros no céu. Então, para que a gente possa ter um coração que queima na vontade do Pai, nós temos que entender: o nosso coração não vai estar nunca, embora em algum momento já possa ter sido ligado ao dinheiro, mas hoje Deus vai fazer um renovo, Deus vai fazer uma ruptura de todos os nossos corações, com todo o domínio do dinheiro, com todo o domínio de coisas dessa terra. Hoje Deus vai fazer um transplante, remover todos os corações de pedra e no lugar colocar um coração que queima como a chama no fogo ardente do Senhor. É por isso que esse versículo aqui, Lucas 6,38, meu irmão, precisa ser compreendido por todos nós de uma maneira profunda. Esse versículo está se referindo, este versículo aqui, de forma isolada, ele está se referindo à cultura da época em que o apóstolo Lucas escreveu. Na época, querido, que a Bíblia foi escrita, o livro de Lucas foi escrito, a cultura de Israel era a de uma nação agrícola. E na lei de Moisés, o Senhor ordenou que todo homem bem-sucedido, que todo homem que tivesse posses, ou seja, todo aquele que tinha uma grande lavoura, de uma cultura agrícola, considerava-se um homem rico, abençoado, aquele que tinha uma grande lavoura. No ato da sua colheita, ele não poderia levar aos seus celeiros toda a sua colheita. Ele deveria dar ordem aos seus trabalhadores que deixassem parte no campo para que fosse colhido pelos mais necessitados, ou seja, pelos pobres. Toda aquela colheita, queridos, boa parte dela deveria ser deixada no campo para que fosse colhida por aquelas pessoas que não tinham condições de plantar e colher, ou seja, de sobreviver. Quem entende isso, diga amém. E isso estava estabelecido na lei de Deus, na cultura da nação de Israel. E é sobre esse versículo aqui, é sobre isso que Lucas escreve aqui no versículo 38 do capítulo 6. E eu vou te explicar o porquê que ele fala a respeito desta cultura, desta ação de generosidade estabelecida por Deus para que todos aqueles que quisessem ter uma colheita próspera tinham que obedecer. Por exemplo, os trabalhadores contratados por o dono da lavoura, pelo grande fazendeiro, vamos dizer assim, eles eram contratados por hora. Então eles eram pagos para ir até o campo, se afastavam da beira do caminho e iam para o centro da lavoura com cestas e normalmente colhiam-se os frutos, ou seja, trigo, cevada. E eles levavam cestos, eles enchiam aqueles cestos, aquelas cestas, até um ponto que elas ficassem cheias e iam na direção do celeiro ou
na direção das carroças que estavam ali na beira do caminho, para transportar todos aqueles grãos para onde o patrão mandasse. Só que vinha também, querido, no dia da colheita, no tempo da colheita, os pobres. Aquelas pessoas que não tinham terras, que não tinham condições de plantar, que não tinham condição de sobreviver por conta própria. Normalmente eles vinham de muito longe. E a lei, a cultura da nação, garantia a eles livre acesso àquelas colheitas. Ninguém ia chegar para eles e falar assim: olha, você não pode pegar desse alimento aqui, você vai ser preso. Ninguém impedia eles de ir até aquela colheita e retirar o sustento. Só que quem vivia nessa situação de pobreza não tinha uma carroça, não tinha um caminhão, não tinha uma equipe de colheita, porque senão já seria aproveitador. Eram pessoas humildes, pessoas simples, que iam até a lavoura de que forma? Levando consigo um cesto para levar para casa o sustento. Os trabalhadores que eram contratados, eles passavam o dia inteiro colhendo, ia lá, pegava uma porção, colocava no cesto, levava para a carroça ou para o celeiro do patrão. Mas aquela pessoa que ia ali para pegar o sustento, ele também trazia um cesto. Só que ele morava muito longe. Ele não morava normalmente nas imediações da colheita. Então ele dava uma viagem apenas. E normalmente, querido, eram quilômetros e quilômetros de distância, cerca de um dia, meio-dia de caminhada. Então o que essa pessoa fazia? Levava um cesto e quando ela começava a colher, ela falava assim: olha, eu só vou ter a oportunidade de carregar uma vez. Só que se eu levar um cesto muito grande, eu não vou dar conta de carregar e vou acabar... essa comida vai acabar se perdendo no caminho. Então o que ele fazia? Levava um cesto que ele suportava carregar. E o que ele fazia com aquele cesto? Para levar o maior número, a maior quantidade de alimento possível para sua casa. Primeiro, ele sacudia os grãos para sair toda a palha. Depois ele socava os grãos para caber a maior quantidade, até começar a transbordar. Quando o seu cesto fosse sacudido, fosse socado, começasse a transbordar, ele voltava para casa com o seu sustento. Quem está entendendo isso, diga amém. É sobre isso que eu quero falar com você, queridos. Porque nós temos a oportunidade de entrar diante do Pai. Nós temos a oportunidade de receber de Deus um renovo. De uma maneira sacudida, ou seja, selecionada. Deus tem apenas o melhor para você. De uma medida calcada, ou seja, socada ali, para que não fique nenhum espaço vazio dentro de você. De uma medida transbordante. Mas por que isso não acontece? Porque o teu coração olha para esse princípio e compreende ele de forma errada. Vamos ler versículos antes, para entender melhor o princípio. E depois que você entender, se prepare, Deus vai fazer um transplante de coração. Lucas 6,31. O interessante aí é ler bem antes, mas a partir do 31 já dá para compreender. Como exercício de casa, como dever de casa, leia e medite e obedeça essa palavra. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Para você tratar as pessoas do jeito que você quer ser tratado. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores
esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa, fala assim, então, está fraco, fala assim, então, a minha recompensa será grande, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, feliz dia do filho do Pai soberano. Hoje não é o dia dos pais somente no Brasil, meu irmão. Hoje é o dia do Pai em todo o universo. E que esse dia seja contínuo na tua vida todos os dias até a volta de Jesus. Então a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Como eu disse no início, um transplante de coração só é necessário quando o original não consegue mais sustentar a vida no corpo. Deus restitui a vida, meu irmão, renovando o coração. E quando nós lemos esse princípio aqui, quando nós lemos Lucas 6,38, logo o nosso coração, a nossa mente, vai ao quê? Ao princípio de receber. Começa assim, deem e será dado a vocês. O que nos atrai, querido, não é o fato de dar, mas sim o fato de receber. Presta atenção, meu irmão, que isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma revelação, meu irmão, que vai transformar a tua vida, que vai permitir que a mão de Jesus, através do Espírito Santo, entre no teu interior, remova essa pedra e te coloque um coração que queima no lugar. Quando nós lemos esse versículo, Lucas 6,38, que começa com a expressão deem, a nossa atenção é chamada para a segunda parte, e será dado uma medida. Ou seja, nós, na maioria das vezes, só queremos dar, porque existe uma promessa que diz que vai voltar numa medida maior do que aquela que entregamos. Como que você leu esse versículo até agora? Pode ter certeza, meu irmão, depois de hoje, nunca mais essa verdade vai sair do teu interior. O transplante do teu coração começa agora. Vai doer para alguns, outros nem vão perceber. Como eu disse, para alguns tem anestesia, para outros vai ser a ferro e fogo. O que Deus fala aqui para nós? Não julguem, não condenem. Ou seja, deem liberdade, deem perdão, deem amor, compaixão, graça. Porque a partir do momento que você dá amor, a partir do momento que você continua o caráter que Cristo está produzindo em você, em outra pessoa, você vai receber ainda mais dele, ou seja, uma medida sacudida, recalcada e transbordante. O dar, queridos, aqui, não pode ter como foco o receber. Você não pode dar em nenhuma situação da tua vida com a intenção de receber algo em troca. Porque quem dá algo a alguém com a intenção de receber
em troca com os pequenos juros são os pecadores. Quem está entendendo? É aquela pessoa que muitas vezes, para socorrer o irmão com a necessidade, ele até empresta um dinheirinho, só porque ele viu a possibilidade de receber uns juros de volta. Deus não está falando com ninguém, né? Receber deve ser a sua recompensa e não a sua motivação para dar. Fala assim comigo, receber. Projeta a frase aqui, mídia. Receber deve ser a minha recompensa e não a minha motivação em dar. Por que, querido, que receber deve ser uma recompensa e não a motivação? Porque motivação é aquilo que faz você dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro e continuar no caminho. Então o que te move a ter um coração generoso é o fato de que você vai receber algo em troca e com juros. Isso não agrada a Deus. O coração que só dá, esperando receber algo em troca, é um coração egoísta. E Deus odeia aqueles corações egoístas. Coração egoísta desagrada a Deus. Aí você fala assim, mas meu coração é generoso. Outros já ficou assim, será se meu coração é egoísta? Estou meio em dúvida. Deixa eu te ajudar. Quem quer saber que seu coração é generoso ou egoísta, diz amém. Amém. Primeira coisa, para saber se você está agradando ou desagradando a Deus. Para saber se você vai viver o transplante com ou sem anestesia. Quando você pergunta, meu coração é generoso ou egoísta, a sua resposta deve começar com sinceridade. Responda para você mesmo. Toda vez que você tem a oportunidade de dar algo para alguém, você faz porque isso alegra teu coração ou porque você vê a possibilidade de receber algo em troca? Não olhe para o teu irmão, responda para você mesmo. Você tem a oportunidade de abençoar alguém com uma balinha durante o culto. Você faz isso porque você tem interesse nessa pessoa, você tem interesse em chamar a atenção dessa pessoa, você vê a possibilidade de amanhã ela te levar para uma churrascaria e pagar um rodízio daqueles? Ou você se alegra pelo simples fato de receber o sorriso daquela pessoa, ou porque o teu coração está alegre? O coração generoso, meu irmão, é aquele coração que se alegra pelo fato de dar algo para alguém, de abençoar alguém, diga aleluia. Deus quer fazer um transplante no teu coração hoje, meu irmão. Aí você fala assim, eu nem sabia que eu estava com problema cardíaco. Talvez no natural não, meu irmão, mas na tua alma. Queridos, esse diagnóstico aí, Deus confere todo dia. Todo dia Ele envia os anjos e fala, faz um check-up. A Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você está entendendo? Você está ouvindo? Você está entendendo? Todo dia, Deus checa a intenção dos nossos corações. E Ele julga, meu irmão. Então o fato de você estar agradando Deus ou não é pelo fato de você estar dando, é pelo que te move a dar. Porque tem gente que dá sem querer, dá obrigado, dá por interesse. Deus quer renovar seu coração, para que você comece a dar amor, mesmo sem as pessoas merecerem. Mas aquele cara passou o dia falando mal de mim, aquela pessoa é mentirosa, é falsa. É uma pessoa na frente e atrás é outra. É uma pessoa que sorri, mas procurando um jeito de passar rasteira. Eu não gosto dela. Meu irmão, a Bíblia não fala para você amar quem te ama. A Bíblia fala para você amar aquele que te odeia. Porque amar quem ama, a Bíblia é clara, até o pecador faz.
Quem é que não ama de graça aquele que vive abraçando, aquele que está do lado? Quem é o pai que não ama o filho que obedece? Quem está entendendo? Quem está sentindo dor? A diferença do teu coração, meu irmão, vai definir se vai ser transplante com anestesia ou sem anestesia. Qual foi a última vez que você ofereceu o ombro para ajudar alguém? Mesmo sem a pessoa pedir. Uma pessoa generosa, meu irmão, ela não passa por uma pessoa que está em necessidade e ignora. Semana passada eu estava dando uma pedalada e levei um tombo. Pô, caí. O problema não foi a queda. Eu caí igual gato, já caí de pé. Mas o problema, quando eu me desvencilhei da minha bicicleta, começou a dar uma cãibra aqui na barriga, meu irmão. Eu não sei se você já teve cãibra no corpo, mas pense numa dor. E a dor era que qualquer movimento que eu fizesse para frente ou para trás, doía tudo. Os músculos se contraíram aqui, foi uma dor horrível. Então o que me restou? Me joguei. Fui tentar levantar, já continuei caído. Eu caí em uma avenida movimentada, em um horário de rush, lotada de carros, só que eu caí na calçada. E quando eu caí, eu só pensei numa coisa: eu vou ficar quietinho aqui até essa cãibra passar. Então eu senti um carro estacionando do lado, e um senhor passou aqui, falou: moço, você está sentindo alguma coisa? O que você está sentindo? Fala para mim. Porque ele estava alguns metros atrás e provavelmente deve ter visto a minha queda. Em vez de tirar o celular para filmar ou ficar rindo, ele se preocupou porque ele viu ali um semelhante a ele caído no chão, com expressão de dor. Meu irmão, tinha uns 500 carros naquele engarrafamento. Só uma pessoa parou. Para mim foi suficiente, meu irmão. Eu não queria que todo mundo parasse, que todo mundo me pegasse no colo, começasse a me bajular, mas um só parou e ele foi suficiente, porque aquela pergunta: o que você está sentindo? Posso te ajudar de que maneira? Ah, meu irmão, aquilo ali veio como um bálsamo. Eu me senti aquele homem no caminho para Jerusalém, saindo de Jericó, que foi assaltado, que caiu e que passou por ele. Ah, passou um sacerdote, depois passou um levita. Olha, eu não posso parar porque eu tenho um compromisso. Olha, eu não posso parar porque eu estou muito ocupado. Aqui é um lugar perigoso, se eu ficar parado aqui para ajudar esse doente, esse necessitado, eu posso também sofrer algum dano. Eu me senti como aquele homem que, quando ele estava caído ali na beira da estrada, veio o samaritano, colocou ele sobre o seu cavalo, derramou vinho nas suas feridas, levou para uma estalagem e falou: cuida dele, e o que você gastar para restaurar a saúde dele, eu vou pagar. E eu estava meditando, eu falei: meu Deus, por que eu caí? Eu sei por que eu caí, que eu vacilei mesmo. Mas eu falei: eu acho que Deus permitiu que eu caísse ali só porque Ele queria abençoar a vida daquele homem. Como? Ah, meu irmão, eu agradeci aquele homem um monte de vezes. Obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pela sua atenção, estou bem, muito obrigado. Mas meu coração estava tão grato, que eu só tinha um jeito de agradecer ele, era com meu sorriso e obrigado. Aí quando ele voltou para o carro, eu já estava recuperado, eu fui abaixar para pegar a bicicleta, a cãibra voltou. Ele parou o carro novamente, saiu, pegou a bicicleta, me entregou na minha mão e falou: eu vou esperar aqui até você se recuperar. Aí, como todo machão, estou bem. Estou bem. Foi mais ou menos assim. Ele falou: tem certeza? Tenho sim, meu amigo, obrigado. Deus te abençoe. Ele entrou no carro, foi embora. Eu fui subindo, cheguei no outro lado da rua, montei na bicicleta, a dor, a cãibra da barriga passou e começou nas pernas. Na Avenida São Miguel, até chegar na minha casa, tem uns 500 metros de subida. Eu cheguei na porta de casa, me joguei nas grades assim, fiquei lá até descer. Mas foi uma maravilha. Se eu pudesse, eu pedalava todo dia. Mas uma coisa eu falo para você, meu irmão. Aquele homem que parou para me socorrer,
Eu orei tanto pela vida dele. Eu cobri aquele homem de tantas bênçãos, eu abri minha boca, liberei tanto decreto de bênção dele, que eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor permitiu que eu caísse ali só para abençoar aquele rapaz, não foi? De que forma eu iria abençoar aquele homem? O que eu quero falar para você, meu irmão, o que eu quero perguntar na verdade para você é, quantas pessoas estão te abençoando? Quantas pessoas estão intercedendo por você? Mas por fazendo isso por gratidão, porque você é um ombro amigo, porque você é uma pessoa que está ali do lado, porque você é uma pessoa generosa, não porque você dá presentinhos, porque você dá mimos, é porque ela tem certeza que pode contar contigo. Ai, pastor, mas eu preciso de ajuda. Ah, meu irmão, até quando você vai ficar aí caído? Deus quer te restituir, Deus quer renovar teu coração. Você pode até precisar de ajuda hoje, mas amanhã você vai ter que se levantar e sair para continuar fazendo essa multiplicação de generosidade na vida de mais alguém. Um coração generoso, queridos, agrada a Deus. Você quer ver outra coisa, que daí você vai saber se seu coração é generoso ou não? Quem aqui já deu uma oferta alta, uma oferta de um valor muito alto, que você não poderia dar no altar do Senhor? Eu já dei. Quem aqui já deu uma oferta média? Uma oferta assim que até você não planejou, mas chegou no culto, o Espírito Santo falou e você entregou. Uma oferta assim que você não contava, mas você foi lá e obedeceu. Levante a mão. Quem aqui dá uma oferta comum? Uma oferta que você já preparou em casa, antes de sair, você já separou, olha, hoje na hora do ofertório, eu vou entregar essa semente. Quem aqui entrega esse tipo de oferta? Quer saber se teu coração é generoso ou não? Após entregar essa oferta, a pequena, a média ou a grande, como é que ficou o teu interior? Tem pessoa que dá oferta, entrega algo para alguém, abençoa, faz algo, e depois no outro dia fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu não poderia ter feito isso. A pessoa fica com remorsos de ter entregado uma semente. É você, meu irmão, ouvir a voz de Deus, entregar aquela oferta e falar, eu estava emocionado, eu não podia ter feito isso. Quer dizer que você estava com o coração generoso, conectado em Deus até o momento que você obedeceu. A partir do momento que você saiu para tomar posse da bênção, o inimigo veio, jogou uma semente e você perdeu tudo. Isso acontece, querido, quando tem corações egoístas, que recebem a oportunidade de serem transplantados por corações generosos e logo em seguida perdem toda a bênção. Eu vou explicar melhor isso. O Pai quer renovar teu coração hoje, meu irmão, para que você não se perca no caminho e para você nunca mais se sentir mal quando ajudar alguém ou fazer uma oferta no altar do Senhor, sem sentir remorso no dia seguinte. Tem pessoas que dão algo para alguém, né? E fica remoendo. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu poderia ter pego esse dinheiro e gastado comigo mesmo. Poderia ter feito outra coisa. Eu estou falando isso aqui, queridos, mas eu não estou falando de você não, estou falando de mim. Eu passei, eu não lembro o tempo certo, mas eu acredito que uns 8 anos da minha vida, eu entregava semente de primícias na mão do meu pastor. Todo o valor que eu recebia, eu tirava um valor e entregava primeiro na mão dele. Separava o meu dízimo, separava a minha oferta. E um dia eu estava orando pelo meu pai, a minha irmã me ligou e falou, nosso pai está doente. Ele não está bem, está tendo algumas atitudes. E eu entrei no carro, fui para Brasília. Cheguei lá, faltou o quê? Dinheiro para pagar os primeiros exames. Falei, não, vamos lá, passa no cartão, a gente divide em 10 vezes. Estou pagando até hoje. Aí eu fui orar diante de Deus, falei, Senhor, será que eu estou certo? Eu passei 8 anos plantando primícias na mão do meu pastor.
E eu nunca lembrei de dar uma semente de oferta para o meu pai. Aí Deus falou comigo assim: olha, na minha palavra eu mando você ofertar na mão do teu pastor. Na mão do teu pai eu mando você honrar. Pode deixar que eu vou cuidar de tudo. Resumindo, queridos, meu pai passou 3 anos acamado, nunca faltou nada, pelo contrário, ele foi o velhinho com Alzheimer, modelo numa cidade de 250 mil habitantes. O pessoal da saúde que ia visitar, fazer acompanhamento do meu pai enquanto ele permaneceu acamado, saía de lá elogiando. Falava: nunca nós vimos um velhinho tão bem cuidado, tão cheiroso. E um dia uma das enfermeiras falou: a gente entra nas casas e os idosos fedem a cocô e xixi, porque os filhos não cuidam, os filhos têm nojo de dar a manutenção necessária nos pais, mas vocês aqui fazem diferente. Por que a gente fazia isso? Porque um dia eu olhei para a palavra de Deus e eu entendi um princípio, e o que Deus manda fazer não é negociável. Eu não posso agir de acordo com a minha necessidade. Olha, ao invés de plantar semente no altar, ao invés de abençoar a casa de Deus, eu vou colocar o dinheiro na poupança para quando eu ficar doente na minha velhice. Quem está entendendo isso aí, diga aleluia. Sabe quem é que fica com remorso, querido, quando ajuda alguém, quando planta uma semente, quando cumpre um princípio na casa de Deus, quando, por exemplo, oferta alguma coisa para alguém? É aquela pessoa, meu irmão, que gosta de ter um coração de pedra. É aquela pessoa que julga, é aquela pessoa que condena, é aquela pessoa que não perdoa, é aquela pessoa que precisa de um transplante. E o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do princípio de dar? Em suas palavras ele fala assim: olha, dar é melhor do que receber. Mas muitos de nós ainda não entenderam isso. Por quê? Porque não veio uma mensagem de forma clara. Como é que a Bíblia se torna uma mensagem que não é clara? Para quem a Bíblia é uma mensagem que não é totalmente clara? Para aquele que tem um coração egoísta. Porque a pessoa que tem um coração egoísta, quando ela ouve a palavra de Deus, ela não quer ouvir aquilo. Então é como se fizesse um transplante sem anestesia. Dói tudo. E só pelo fato de ter doído, ela vai se lembrar sempre da dor e nunca da transformação. Então, quando você entrega uma oferta, quando você faz uma atitude, quando você abraça, quando você faz uma ação para abençoar alguém, quando você dá amor para aquele que não merece amor, a tua alma, o teu coração egoísta fala: ah, mas você é muito emocionado. Nós não devemos, queridos, negar perdão, porque Ele nos perdoou primeiro. Nós não podemos negar amor, porque Ele primeiro nos amou, mesmo quando ainda éramos os seus inimigos e vivíamos em comunhão com o pecado. Já que Deus te perdoou, meu irmão, você também deve perdoar os teus irmãos. Você não deve julgar os teus irmãos, porque Deus não julgou você. Ele olhou para você e falou assim: meu Deus, é muito pecado. Está perdoado. Quem entende? Sabe o que a Bíblia está falando? Se você não julgar, você também não será julgado. Se você perdoar, você também será perdoado. Se você amar, meu irmão, você já é amado desde sempre. O coração egoísta não quer entender. O coração egoísta não entende porque ele não vai estar ouvindo o que lhe agrada. É por isso, queridos, que é tão importante meditar na palavra de Deus para entender. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão
e você será bem sucedido. Um coração egoísta, um coração de pedra, ao ler este versículo, ao ouvir essa palavra, ao receber essa promessa, ele pensa assim: olha, se eu ficar pensando na palavra de Deus de dia e de noite, e de falar para os outros ou para obedecer, aí eu vou prosperar, porque é o que está escrito aqui. O coração egoísta vai ouvir esse versículo, vai se encontrar com esse versículo, vai ler, vai ouvir, e vai entender assim: eu só preciso ficar pensando dia e noite, e falar para alguém obedecer. Aí então eu vou ser próspero em tudo que eu for fazer. Esse é o coração egoísta pensando. Sabe como é que o coração generoso pensa? Se eu praticar a palavra que acabo de ouvir, Deus vai prosperar meus caminhos, para eu continuar abençoando outras pessoas. O negócio aqui, meu irmão, não é só meditar. O negócio aqui não é só repetir essa palavra. O negócio aqui é viver. Existe uma grande diferença em você meditar na palavra e você colocar em prática aquilo que você está meditando. O que adianta você ler na palavra de Deus que você deve amar aquele que te odeia, perdoar aquele que te ataca, de servir aquele que quer te explorar? O que adianta você saber? Do que adianta você ler a Bíblia e entender isso se você não está pronto para pôr em prática? O coração egoísta, ele desagrada a Deus. O coração generoso agrada a Deus quando obedece a palavra. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão aí, vê se ele está se contorcendo na cadeira. Já se levantou para ir no banheiro? Porque deve estar doendo. Põe a mão no teu coração aí. O que você está sentindo? Deus já começou o transplante em alguns, meu irmão. Mas tem outros até agora que ainda não se tocaram, ainda não perceberam. E eu vou te chamar a atenção novamente, da forma que eu chamei lá no início. Ei, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês percebem? Eu estou abrindo um caminho no deserto e estou enviando um rio no ermo, ou seja, no lugar vazio, no lugar que tem uma pedra, eu estou lançando uma água de renovo para transformar num lugar de avivamento. Essa palavra é para você, meu irmão. Se você entende isso, diga amém. 2 Coríntios 9:6. Vê se não é para você que anda tão esquecido. A desculpa hoje, o argumento da vez, esqueci. Ai, depois desse Covid, eu ando me esquecendo das coisas. Não pega a cabeça porque está colada. Não perde o coração egoísta porque não larga. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 7. Olha só Deus falando aí. Olha só Deus direcionando o teu coração para o verdadeiro tesouro do céu. Cada um dê, cada um faça o quê? Conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando você abençoa, quando você traz uma oferta no altar, quando você cumpre o princípio do dízimo, da primícia, você faz porque é obrigado? Porque você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo de maldição na tua casa? Ou você faz porque você ama obedecer a Deus? Essa é a resposta sincera que vai definir se o teu coração é um coração egoísta ou um coração generoso. Essa é a resposta, meu irmão, que você precisa para saber se vai ser com anestesia ou sem anestesia. Versículo 8. E Deus, e quem? Deus. É poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. Continua aí. Transbordem em... Quer receber uma medida recalcada, sacudida, transbordante? Entenda o princípio de dar, meu irmão. Jesus disse que realmente é melhor dar do que receber. Mas por que Jesus diz isso? Só porque Ele é Deus? Porque Ele tem poder? Ou porque Ele quer transformar os nossos corações egoístas, corações de pedra, em corações ensináveis? A gente só pode dar aquilo que nos pertence. Nós não podemos ser obrigados a fazer nada. Não podemos ser obrigados a abençoar ninguém. Sabe quando você é obrigado a abençoar? Sabe quando você é obrigado a dizimar? Quando o ladrão chega, mete o revólver na tua cara e fala: perdeu, playboy. Ah, mas eu não sou dizimista porque eu não acredito no dízimo. Eu acho que isso aí é Velho Testamento, isso aí é para a época de Jerusalém. Sabe o que a Bíblia está escrito lá no livro de Malaquias? No capítulo 3, no mesmo versículo, que muitos usam para falar que é Velho Testamento? Eu sou o Deus que não muda jamais. Se Deus não muda, a essência dele não muda, a palavra dele não muda. Ele não é homem para dizer e se arrepender. Ele é único, Ele continua sendo ontem, Ele é o mesmo hoje e amanhã continuará sendo o mesmo, meu irmão. Se Deus não muda, a sua vontade não muda, então essa história que era para Israel da época que a Bíblia foi escrita, é história da carochinha para te envolver num coração egoísta e para que você morra como uma pedra. Quer dizer que a palavra de Deus não serve para nós hoje? A Bíblia é só para Israel do tempo de Jesus. Ah, meu irmão, a palavra de Deus está escrito assim, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. É por isso que nós temos que se lembrar. É por isso que nós devemos nos lembrar que não podemos ser obrigados, mas nós temos que fazer por amor. Deus não aceita a oferta que é obrigado, Deus não aceita a oferta interesseira, Deus não aceita a obediência condicionada. Obediência condicionada não tem diferença nenhuma de desobediência. O próprio Deus diz, fala, olha, é melhor você ser frio, porque o morno, esse eu vomito. Deus prefere que você logo se aparte dele, do que fique enganando, tentando enganar ele, enganando a si mesmo. É aquela pessoa que fala, não, olha, eu acho que a Bíblia está certa nisso, a Bíblia está errada naquilo. Outro dia eu vi um cientista aí num podcast falando que a inteligência artificial está editando uma nova versão da Bíblia, corrigindo todos os erros. Sabe, para você que não gosta de ler Bíblia, sabe, para você que não acredita na eficiência da palavra de Deus dentro da tua alma, se você não lê Bíblia, você não vai ter Bíblia para ensinar para os teus filhos, porque daqui a alguns meses, fiquem abismados, daqui a alguns meses, pode não mais haver Bíblia, vai sim uma nova edição, construída, editada pelo inferno, querendo remover a vida de dentro de você, meu irmão. Quem está entendendo, diga misericórdia. Eu não posso fazer nada, meu irmão, com tristeza. Eu amo o pastor Marcos, meu amigo, pastor da igreja MAP lá de Araraquara. E a gente, na missão ativação, todas as terças-feiras nós nos reunimos. E também nas viagens que fizemos pelo Brasil inteiro. Nos últimos 2 anos nós viajamos o Brasil em todas as capitais. Faltam apenas 4 estados que ainda não fizemos, ou seja, não fomos profetizar o que Deus tem nos confiado para fazer.
E nesses últimos 2 anos, a gente tem passado muito tempo junto. E a gente, na intimidade, colocou um apelido nele de, fica só entre nós, Bebezão. Pensa num menino dependente. Ô Vagnão, dá para você trazer um copo de água para mim aí? Dá para você trazer um biscoitinho também? Outro dia a gente estava tomando café e numa mesa coletiva no restaurante, ele esbarrou no copo e derramou suco quase em cima da senhora ao lado. Ele estava sentado, olhou para o pastor Roberto. Ô pastor, ô chinês, dá para você pegar um pano para limpar aqui? Ele não faz isso com má vontade, mas é da natureza dele. O bicho é folgado mesmo. Aí quando você faz alguma coisa para ele, e não sai do jeito que ele quer, ele olha para a gente e fala assim, isso é que dá fazer as coisas com má vontade. Então tem hora que a gente ri assim, gente, mas Deus usa essas situações para nos tratar. Deus tem nos feito, sabe, andar juntos para um tratar o outro. É na folga do meu irmão que eu pratico a minha generosidade. É na necessidade do outro que eu que eu ponho em prática o meu coração de servo. Eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Porque eu nunca posso desperdiçar a oportunidade de servir, de amar, mesmo que eu julgue que ele não mereça. Já viu aquele irmão que você tem vontade de falar assim? Isso é que dá, fazer as coisas de má vontade. Mesmo que você esteja ali folgado, sentado, só pedindo, e ele não te agradou. Ah, meu irmão, já que vai fazer, faça com sorriso, faça por amor, não faça por obrigação, não faça porque você quer atrair ou fazer com o interesse de receber algo em troca. Hoje eu afirmo que antes de conhecer o pastor Marcos e essa identidade de bebezão dele, eu o admirava muito. E começando a andar com ele, eu perdi total admiração. Isso eu falo para ele ouvir e declaro publicamente. Por isso que eu estou falando aqui diante da igreja. Comecei a andar com o cara, perdi a admiração. Porque admiração é um sentimento vazio, um sentimento supérfluo, um sentimento que você pode ter até por uma pedra. Eu perdi a admiração, porque no lugar Deus colocou amor. Para mim andar com o bebezão, meu irmão, eu tenho que amar ele, porque tem hora que o cara abusa, mas não é por causa do abuso dele que eu vou deixar de amar. O apelido dele é Bebezão, o meu é Jagunço. Não sei porquê, eu sou uma flor, um amor de pessoa, e nem por isso eles deixam de me amar. Atos 20 e 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Jesus nos ensina que nós devemos nos alegrar, deixar a felicidade florescer, habitar em nosso coração, quando nós temos a oportunidade de dar algo para alguma pessoa. Semana passada eu estava em casa me preparando para ir para a igreja, não lembro o que foi na Vila Verde. E tinha um relógio que eu gostava muito. Na verdade eu já tive uns 20 relógios aí que eu gostava muito, e Deus me mandou ofertar todos. E eu não sei porque dessa vez eu fiquei com o coração meio duro. O Senhor falou para mim assim, olha, você vai entregar esse relógio para fulano ou para ciclano, lá na Vila Verde. Eu falei, Senhor, mas para quem? Seja claro. Ele falou, aquele primeiro que te cumprimentar e sorrir. Eu falei, assim fica fácil.
É só eu fingir que não vejo. Gente, eu já ofertei mais de 20 relógios. Relógio que eu ganhei, relógio que custaram valores, relógio que eu ganhei de presente, relógio que os discípulos me deram de aniversário, relógio que realmente eu gostava muito. E o Senhor falou para mim, oferta, entrega na mão daquele. Outro dia eu ganhei um relógio, pensa num relógio bonito, sabe daqueles douradão, parece funkeiro. Eu fui para a ativação, cheguei lá, Deus falou para mim, ó, tira o relógio, põe no braço daquele pastor e fala que seu tempo é para servir ele. Eu falei, não, isso aí deve ser coisa da minha emoção. Mas é só que o Espírito Santo deu um sinalzinho, eu fui lá, tirei o relógio e entreguei. Sabe qual foi a última vez que eu vi o pastor? No dia que eu entreguei o relógio para ele. Sabe o que ele falou para mim? Tamo junto, a minha agenda agora é a sua agenda, o que você precisar pode contar comigo. Uma semana depois falei, pastor, vamos se reunir para a gente orar na terça. É que eu não posso, é porque eu estou assim, porque eu não sou aqui. Amém. Eu não murmurei, falei, eu perdi meu relógio, não, querido, eu me alegrei porque eu obedeci. Eu fiquei alegre em dar. E semana passada, quando eu fui para Vila Verde, eu peguei aquele relógio que já tinha muito tempo. Eu ofertei na vida de Samuel, e Samuel me ofertou de volta. Então, para mim, já estava, sabe, com um apego. Foi embora meu relógio. Semana passada, o meu reloginho pifou. Já tinha ele um bocado de tempo. Eu falei, rapaz, Deus, eu já semeei 20 relógios, não vai aparecer um para me dar um? Aí eu fui lá no Mercado Livre, escolhi, comprei um em 10 vezes para me ter o relógio, porque a minha alegria não está em dar para receber, a minha alegria está em obedecer ao Senhor. E olha, eu vou te falar, muitos não entendem isso, porque não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a vontade do Senhor. Por quê? Porque toda vez que Deus fala, o coração egoísta fala, isso não é de Deus. Ele ignora tanto a voz de Deus, que quando Deus fala, parece uma voz estranha. Entenda, queridos, a voz de Deus, ela vai se tornar íntima de você, a partir do momento que você começar a obedecer, a partir do momento que você começar a celebrar toda vez que Deus falar contigo. E vou te falar, toda vez que Deus falar com você, meu irmão, na maioria delas vai ser para você abrir mão de alguma coisa. Se não fosse assim, Jesus não falava, olha, a maior felicidade em dar do que receber. O que Jesus diz aqui? Vamos ler aqui? Vamos ler aqui todo mundo. Vamos todo mundo junto aqui. Aqui depois da vírgula, o que está escrito? Próximo versículo. Leiam. O que nós vamos fazer? Dá para ajoelhar aí? Um coração generoso, meu irmão. Ele toma o lugar de um coração de pedra. Ele é transplantado num coração, no lugar de um coração egoísta. Após você entender, porque você ouviu, entenda, você ouve a palavra, você medita na palavra, você compreende a palavra e você sai para praticar. Jesus diz que a maior felicidade em dar do que receber. Você que anda querendo receber, ganhar em tudo, aprende uma coisa. Comece a plantar sementes. E não gera expectativa nos frutos. Deixa o Senhor da colheita, meu irmão, cuidar de você. Algum tempo atrás eu entrei diante de Deus e falei, Senhor, eu estou decidido, a partir de agora eu vou viver pelas minhas sementes. Eu vou viver pelas minhas sementes. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher, porque o Senhor diz. Sabe o que Deus falou para mim? Filho, para de querer viver pelas suas sementes. Queira viver pelos meus frutos. Viver pelos frutos de Deus, meu irmão. Começa com entender
a palavra, estar feliz em obedecer. Você só vai ter propriedade para plantar depois que o teu coração se alegrar em ouvir a vontade de Deus, a ouvir a vontade do Pai, te ensinando a obedecer. Deus vai falar contigo muitas vezes. Não ignore. Sinta-se feliz. Pare para ajudar o homem caído na beira da estrada. Pare, queridos, para ajudar aquele que te pede. Seja generoso. Ouça a voz do Senhor. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Ouvindo isso, o apóstolo Paulo se ajoelhou junto, apóstolo Paulo não, Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, se ajoelharam e começaram a orar. E durante a oração, tiveram seus corações transplantados. Deus falou comigo hoje. Peça para a igreja se ajoelhar e comece a orar. Há um pedido de Deus neste lugar, meu irmão. Deus não consegue transplantar o teu coração se você não ouvir a sua voz. Hoje Deus diz a você: filho, me dá o seu coração. Não importa se é uma pedra, não importa se é uma chama, não importa, querido, se é um coração morno. O que importa é que você vai entregar o teu coração na mão de Deus. Se o coração está morno, Ele vai acender a chama. Se o teu coração é uma pedra gelada, Ele vai transformar numa labareda de fogo. Só não retenha, entregue. Deus está pedindo o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, despertados por essa palavra, com o entendimento, Senhor, que quando nós somos generosos, quando nós ofertamos, quando nós semeamos, quando nós abençoamos, isso gera agrado em Ti. E todo o coração que Te agrada é o coração que se alegra em ofertar, em semear, em abençoar, em compartilhar com mais alguém. O coração egoísta distorce a palavra, distorce o princípio, tentando achar um meio termo, e não é assim que queremos, Pai. Nós queremos ter os nossos corações transplantados. Cumpre, Senhor, a Tua promessa. Coloca dentro de nós a felicidade no princípio de dar. É melhor do que receber. Ah, Senhor, nós estamos agora de joelho diante de Ti. E nós estamos em oração. Será, igreja, se você pode orar? Será se você pode entregar teu coração ao Pai? Será se você pode ofertar o teu coração a Ele? Será se você pode autorizar a cirurgia de transplante? Porque colocarei hoje no lugar do teu coração endurecido um coração de carne, um coração ensinável, um coração pronto a obedecer, um coração disponível para viver e comer o melhor fruto dessa terra, sem vaidade, sem soberba. Um coração que é humilde, um coração que se alegra em dar, um coração que se alegra mais em doar, mais em ofertar do que receber. E na maioria das vezes, quando recebe, logo essa bênção se transforma em oferta. Pai, em nome do Senhor Jesus, começa a orar, igreja. Começa a orar se teu desejo é teu coração transplantado. Não fique por minha oração. Mergulha diante da presença do Pai. Há anjos do Senhor com tenazes nas mãos para fazer a operação nos nossos corações. O Pai está neste lugar. Ele está pronto a transformar. Ele veio hoje aqui para te dar um novo coração. Ele quer restituir a vida a você. Deus restitui vida entregando um coração renovado. Ele vai renovar teu coração. Meu irmão, não é lógica. Não espere entender o que você não consegue compreender. Deixa Ele operar. Essa é uma cirurgia espiritual. Esse é um toque com a glória de Deus. Diga adeus ao coração cheio de raízes de amargura, cheio de justiça, cheio de condenação, julgamentos, cheio de rancor e mágoas. Diga a Deus, entregue nas mãos do Senhor e receba
receba no lugar um coração que queima em obedecer, um coração que arde pela palavra, um coração que tem fome e sede da justiça de Deus, um coração que é uma labareda do avivamento do Senhor Jesus nessa geração, um coração que se prostra diante do Pai todos os dias, um coração que se quebra em arrependimento diante de todas as situações, um coração que ama a obedecer, um coração que diante da oportunidade de servir a Deus, não se nega, mas se alegra, porque é esse o coração que deixa Deus apaixonado, porque Deus ama aquele que se alegra em ser generoso diante das situações. Pai, recebe o meu coração, recebe o coração dos teus filhos aqui presentes, recebe, Senhor, toda dureza, toda e qualquer marca de iniquidade e condenação que há em nós. Recebe, Senhor, o nosso direito de justiça. Recebe, Senhor, os frutos de toda palavra lançada de forma impensada. Recebe, Senhor, toda a legalidade que demos ao inferno no momento que condenamos, acusamos ou amaldiçoamos. Nós aplicamos, Senhor, o sangue do Cordeiro Santo Jesus Cristo de Nazaré sobre todo o nosso passado até este momento.